Aqui no canal nós temos 3 inimigos. Todo ano a gente elege um inimigo. O inimigo de 2023 foi o Metaforando. O inimigo do canal de 2024 foi o Henry Bugalho. O inimigo de 2025 é o Wilker Leão. O ano mal começou e a gente já tem um vídeo refutando o Wilker Leão, zoando o Wilker Leão também. Já pegou bastantes visualizações aqui no canal. Então, eu separei esse último momento aqui da live pra gente dar a voz ao povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Olha o que a gente tem pra hoje, gente. Em decorrência do vídeo que eu fiz sobre o Wilker Leão, eu recebi muitos comentários mesmo. O vídeo já tá com, se não me engano, 10 mil visualizações. Então a gente vai ler todos os comentários, quer dizer, né, não todos, mas os comentários selecionados sobre o vídeo do Wilker Leão. O Wilker Leão é o imã de Soco Mor. Enfim, então seguindo a pauta do Wilker, eu agora vou responder os comentários do vídeo sobre o Wilker Leão. Pra quem não tá situado, é o vídeo que ele é refutado pela professora sobre as referências acadêmicas dele, né, em que ele cita o canal no YouTube dele como uma grande referência teórica. Vamos lá, é sobre também a questão do jeitinho brasileiro. Ela pediu fontes, ele disse que a fonte dele é dos desejos, bem por aí mesmo. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também dizendo o que você acha disso aí tudo. Eu adoro ler comentário defensor do Wilker Leão aqui no canal. Vocês não sabem o quanto que isso alegra meu dia. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem os comentários me elogiando. Disse Parabólica. Iago, conteúdo de qualidade, um abraço. O Parabólica tem um canal aqui no YouTube. Eu não conheci o canal dele, mas eu até me surpreendi com o comentário, porque ele é um canal com mais de 1 milhão de inscritos. Né? Então, obrigado pelo comentário, Parabólica. Vamos lá. É sempre interessante a gente ver uma pessoa com bastante relevância aqui na plataforma se posicionando sobre esse tema. Disse o Giovanni. Como sempre, força humanidade, força canal Iago Pinheiro. Como sempre, Giovanni tá aqui na live. Né? Ele ganhou mais uma vez como funcionário do mês, porque ele sempre comenta em todos os vídeos. Então, por isso, ele está aqui no dia de hoje, no nosso vídeo lendo comentários. Disse um usuário chamado, deve ser Davi, se reage a fascista e é contra, eu sou inscrito. E por fim, disse Genival, parabéns pelo vídeo, é preciso mostrar a verdade sobre esse sujeito. Apesar do vídeo ter sido muito bem recebido, tem poucos comentários me elogiando. Porque, obviamente, o herói do vídeo que a gente postou, é claro, é a professora. Então, tem muitos comentários elogiando a professora que refutou o Wilker Leão. Disse o Ivo, carai que professora é essa, sinistra. Disse Júnior também, parabéns para a professora, ela teve calma e engajou muito bem para passar o conhecimento, eu concordo plenamente. E disse o Daniel Pereira Aves, o Daniel Pereira Aves tem canal aqui no YouTube também. Inclusive, Daniel Pereira Aves, você está convidado a vir aqui no canal também, porque eu acho muito interessante. Ornitologia no geral, né? É muito bom ter um criador de conteúdo da mesma área que eu, biologia, né? Porque eu não sou ornitólogo, fazendo trabalho de divulgação científica aqui no YouTube. E a gente sempre apoia esse tipo de empreendimento. Ele disse, a professora jogou o problema da evidência anedótica na cara dele, desconstruiu super bem o argumento, e o Wilker ainda postou o vídeo achando que estava refutando a professora. Inacreditável. Eu concordo, é inacreditável aquele vídeo. Como eu disse anteriormente, ele teve todas as oportunidades para editar o vídeo, para revisitar o vídeo, rever o vídeo e considerar se postaria ou não. E o cara ainda postou a comida de rabo que ele tomou da professora mesmo assim. Inclusive, é muito engraçado ver os comentários daquele vídeo no canal dele, no vídeo original dele. Até os inscritos do canal dele estão questionando ele, dizendo que aquele vídeo dele não é muito bom. Inclusive, eu recebi comentários de fãs do Wilker Leão aqui no meu canal dizendo que aquele era um dos vídeos que eles discordavam do Wilker Leão. Cara, é engraçadíssimo. Pois é, William, a professora refutou as asneiras do Salsicha com destreza e paciência. Salsicha, agora que eu fui entender a referência, né? Porque ele parece o personagem do Scooby-Doo. Mais elogio da professora. Disse o Leandro, essa professora é sensacional. Em vez de confrontar o Minion, ela o instruiu de forma paciente e mostra que a realidade da forma que tem que ser, apesar de ele não estar interessado em ouvi-la, apesar de saber o que ele quer com aquilo. Parabéns à professora. Pois é, parabéns à professora, como sempre. A professora é a verdadeira heroína do vídeo. E disse o Ricardo, é triste a boa vontade e cordialidade dela, legitimamente tentando explicar para um parafuso que ele não é prego. Mais um comentário pra gente concordar também, elogiando a professora. Disse uma pessoa também, e deu saudade da UNB. Então, esse vídeo que eu postei
pelo menos serviu para algumas pessoas lembrarem do período que elas passaram na UNB, né, o que me deixa feliz de certa forma. Disse o professor Rafael Dias. Se eu não me engano, o professor Rafael Dias tem canal no YouTube também, se inscrevam lá no canal dele. Diz ele, pô, a aula da professora é muito boa, muito necessária. Esse banana só tava atrapalhando para ganhar dinheiro com o YouTube. Triste. Enfim, William disse, na verdade, a professora deu uma cortada nele com classe. Ela praticamente disse para ele calar a boca sem fazer diretamente. Professora excepcional. Cara, eu concordo plenamente. Muitos profissionais, inclusive professores universitários, porque é comum isso acontecer na universidade. Eu imagino que isso daí se deva ao fato de ser uma professora que deve ter experiência com educação, com licenciatura no ensino médio fundamental, tá? É porque muito professor universitário não teria essa envergadura argumentativa para conseguir se manter paciente frente às provocações do Wilker Leão, tá? Ela foi muito excepcional mesmo. E aí, eu também reservei aqui, né? Como a gente também não vai só falar bem, mas vai também trazer o outro lado, né? O que seria do verde se não fosse o amarelo, afinal de contas. Mas tem alguns comentários, digamos assim, entre aspas, críticos à professora, a gente pode dizer isso. Disse Dirceu. Zinho, inclusive. Professor espetacular, mas essa paciência excessiva dela com gente sem noção acaba atrapalhando a aula devido ao tempo, né? É um argumento que a gente pode fazer também. Eu creio que é uma crítica válida, então eu deixei aqui no vídeo de resposta a comentários. Se você escrever sobre sua opinião, escreva literatura, entre aspas, como disse a professora, que ela realmente disse isso para o Wilker Leão durante o vídeo. E se for para escrever sobre opinião, escreve literatura e não ciência, né? E ele disse, pesado. O pior é que mesmo para literatura você precisa de método, técnica e de conhecimento do passado da literatura para escrever, até best-seller. Então é um rapaz aqui, uma pessoa defendendo literatura, se contrapondo ao comentário da professora, e aí eu deixei o comentário aqui também, porque eu acho que é uma crítica que também pode ser lida como válida. E aí comentários sobre contradições do Wilker Leão, os melhores comentários, né? Eu vou ler também ao final comentários me criticando, tá, gente, né? Esperem pelo melhor. Disse Sharp Walker, é só ele estudar muito, virar pesquisador e provar seu ponto. A professora deu o caminho das pedras, mas aí é preciso estudar. Cara, eu concordo plenamente. É muito comum esse tipo de coisa, né? É comum de pessoas que defendem pseudociência na internet, né? Como, por exemplo, o Marcos Eberlin, né? Ricardo Felício também. E o Marcos Eberlin, embora ele tenha aquele volume completamente irreal e que supostamente, dizem as más línguas, advém de uma prática de pedágio científico, mas ele possui um volume muito grande de publicações acadêmicas, nenhuma das publicações que ele tem são a respeito de design inteligente, né? A pseudociência que ele defende na internet. Inclusive, uma publicação dele defende, de certa forma, uma complexidade que pode ser analógica à complexidade evolutiva. Então, é um artigo que refuta as ideias que ele tanto defende na internet. E é claro, essas pessoas elas nunca publicam de forma acadêmica, viram pesquisadores e provam seu ponto, né, defendendo as pseudociências que as pessoas defendem. Elas nunca fazem isso, elas só servem para ficar causando desinformação, para ficar causando polêmica na internet e tentando confundir as pessoas. E é claro, isso advém muito de uma preguiça, né? Porque para isso precisa estudar, né, gente? Para isso precisa estudar. É porque muitas vezes as pessoas também sabem que elas estão erradas, mas ainda assim não arredam pé, porque defender pseudociência na internet, defender desinformação, dá muito dinheiro no final das contas. Claro, um comentário muito bom também de Dudes Rio, diz essa pessoa, lá ele usando um jeitinho brasileiro burro para provar os fatos dele. Cara, esse comentário eu acho muito bom, porque o vídeo é sobre o tal do suposto jeitinho brasileiro. Ao mesmo tempo em que o Wilker Leão se utiliza de um certo jeitinho brasileiro muito comum de pessoas que defendem pseudociência na internet, e ao invés de você submeter ao crivo de uma revista científica para provar o seu ponto, ao invés de você publicar academicamente, você fica tentando só convencer o público, né? Isso daqui, sem tirar nem pôr, é de certa forma o tal do jeitinho brasileiro da ciência, né? É a tal da malandragem que muita gente faz para não ter que submeter a um processo burocrático, a um processo dispendioso, a um processo cansativo, que é defender as suas ideias em frente a comunidade científica e se provar correto, né? Provar os fatos que o Wilker Leão tanto diz serem fatos. E é claro, utilizando dessa malandragem, desse jeitinho dele, né? Que não é um jeitinho brasileiro, né? Como fica comprovado.
pelas evidências que a gente trouxe, que não é um jeitinho brasileiro, mas um jeitinho malandro dele mesmo, para tentar se fazer valer sem passar pelo crivo da ciência. Cara, e mais um adendo aqui, inclusive, se você é de esquerda e você veio tentar me criticar naquele vídeo, dizendo que não se pode confiar tanto assim na ciência, não, a gente não pode defender a ciência, cara, você pode saber, eu não tô colando com você, tá? Não vou ficar defendendo esquerda pseudocientífica aqui na internet, não. Eu não fiz 4 anos e meio de graduação em biologia e pós-graduação pra isso, não. Tá? Pra ficar mentindo aqui na internet. Eu tô dizendo isso porque eu recebi um comentário de um rapaz de esquerda nossa, infelizmente eu esqueci de colocar isso daqui no vídeo, mas que a crítica que ele fez a mim era de dizer que eu estava sendo cientificista. Olha pra isso. Eu tô sendo muito cientificista, muito positivista, né? Em demandar evidências científicas porque o Wilker Leão tá dizendo, né? Por demandar evidências científicas numa aula de antropologia, né? Que é uma ciência. Então, eu não vou endossar esses falsos críticos de positivismo, seja lá o que isso quer dizer, de cientificismo. Não vou endossar esse tipo de posição. Não é a posição que eu tomo aqui no canal. A minha posição aqui é uma posição de esquerda, uma posição de esquerda radical, mas também em defesa da ciência. Porque, afinal de contas, é sempre bom avisar pra essa galera pós-moderna aí que pode me assistir e me criticar, a verdade está conosco, porque existe uma verdade sim, e essa verdade, a forma mais próxima de se chegar dela é com ciência sim, tá? É com materialidade. Mas segue. Diz a cientista Jiu-Jitsu Brasil. Engraçado que ele fala que seria interessante ter algo nesse sentido e tal, né? Sobre uma pesquisa que evidenciasse o jeitinho brasileiro que ele defende. E me pergunto, por que ele não realiza essa pesquisa de maneira científica para refutar os dados apresentados pela professora? Porque isso dá muito trabalho, né? O achismo é sempre muito confortável. É muito confortável mesmo. É muito confortável você posar de intelectual, dizer que tá criticando o cientificismo enquanto defende uma porrada de pseudociência. Vou criticar a direita também quando fizer isso. Não vou colar com esse pessoal gratiluz, com essa esquerda gratiluz, com a esquerda do horóscopo, com a esquerda dos cristais magnéticos. Não vou colar com essa galera, não. A gente aqui, você pode chamar a gente de cientificista quanto a gente quiser. A gente defende ciência. Exatamente, Giovanni. Deus abençoe a santa ciência. Aqui a gente utiliza de evidência científica. Quer falar merda aqui no canal? Vai ter que trazer a evidência, vai ter que trazer o artigo, vai ter que trazer como é que foi feito o estudo pra dizer as merdas que você tá dizendo. Exatamente, Giovanni. Eu sou imparcial, mas a culpa não é minha se a verdade é marxista. Não é culpa minha. Eu não sou marxista porque eu acredito dogmaticamente, porque eu fui doutrinado pro meu professor pra ser marxista. Eu sou marxista porque eu enxergo no marxismo, eu enxergo no materialismo histórico dialético uma ciência, né? Uma ciência tão ciência quanto uma ciência natural. Eu vejo no materialismo histórico dialético, na crítica da economia política, uma ciência tal qual a ciência da teoria da evolução, por exemplo, né? Então, não tenho culpa se a verdade, se a ciência aponta para o marxismo a partir da análise que eu faço, e eu acho que eu tenho direito a fazer essa análise, né? Porque, no final das contas, né, embora muita gente burra fique criticando isso, o cientista não é imparcial, tá, gente? Cientista não é imparcial. Cientista pode ter posicionamento sim e manter o seu próprio rigor acadêmico, seu rigor científico, tá? Não é só porque um cientista se diz marxista, porque um cientista se diz conservador, porque ele se diz liberal, que ele vai perder o rigor metodológico dele, não. Né? Cientista tem posicionamento sim. Alguns errados, alguns certos. No meu caso, eu sou marxista. Mas segue o bonde. Diz o Everton Soares. Me lembro da primeira aula de método científico do professor falando. No trabalho acadêmico, eu não acho nada, eu não suponho nada, eu não vivo nada. Se não tem uma base científica, não é trabalho acadêmico. Concordo plenamente. Agora, pergunta pro rapaz se ele sabe o que é princípio de falsibilidade. Esse sujeito do vídeo, o Wilker Leão, muito provavelmente reprovaria em ABNT. E ainda dizem que é advogado. Depois daquele, mas é discussão para discutir na mesa de bar, entre as que a professora falou para ele, eu trancaria o curso no mesmo dia. E risos também. Quem defende esse maluco aí é sempre o mesmo ser que acha que parar de estudar e tentar empreender é o sucesso. Cara, muito comum também. O pessoal se revolta com a academia e acha que não vão pra escola, crianças, né? Ainda faz esse tipo de discurso. Puta que pariu, velho, pra juventude, né? Não vão pra escola, não vão pra faculdade, né? Lembra aquele pastor dizendo que não devia colocar seu filho na universidade? Que lá só tem doutrinação. Vai empreender que é o que dá certo, Vai, empreende mesmo, vai, sei lá, cria um canal no YouTube pra ficar rico. Vai nessa, que vai dar muito certo, com certeza. Vira Uber pra ver se fica rico. Vai dar certíssimo. Não estuda não pra você ver o que acontece contigo. Não que a gente defenda aqui também, né? Faça uma defesa da meritocracia.
desse tipo de coisa também. Mas, gente, em certa forma, por mais que a gente não acredite que apenas estudo vai corrigir todas as desigualdades sociais, a gente tem que incentivar a juventude a estudar, gente. A gente tem que incentivar as pessoas a estudarem. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de desinformação, tal qual a desinformação que estava rolando agora há pouco sobre o Pix, que a gente até comentou nessa live, esse tipo de desinformação afeta na materialidade dos fatos, afeta na economia, afeta na vida das pessoas, daí prejudica as pessoas, prejudica em política pública. Então é importante a gente incentivar a juventude a estudar. Né? Eu sempre vou defender isso daí, porque afinal de contas a gente só chega na verdade a partir do estudo, né? E a verdade está conosco, né? Já diz o Giovanni aqui no chat. E aí, mais contradições do Wilker Leão. Diz o Henrique Lima: o que ninguém notou é que para esse bolsominion contradizer da professora, automaticamente ele concordou com o Sérgio Buarque de Holanda, que foi pai do Chico Buarque de Holanda, que são de esquerda. Eu não sei porquê, mas eu não me atentei a isso, velho, quando eu tava fazendo o react do vídeo. Não me atentei, velho. É muito bem apontado, realmente, mas segue. No final das contas, o cara pode concordar com um cara de esquerda, né, em alguns pontos e em outros não, né, mas é muito engraçado mesmo assim. Diz o Giovanni: aquele pastor tem que dar esse tipo de conselho mesmo. Qualquer dois neurônios que se esbarrem naquela galera e ele acaba sozinho. Pois é, né? Pro cara que ganha dinheiro predando sobre a fé alheia, né, enganando as pessoas com ideias mirabolantes de um mundo fictício em que as pessoas vão depois de morrer, né? O cara realmente tem que colher seus frutos, né? Colher sustento a partir da desinformação mesmo. Então ele tem que enganar as pessoas, né? Fazer esse estelionato que ele faz e de repente, só porque é uma coisa religiosa, o estelionato é permitido, né? Você não pode inventar mentira pra ninguém, em troca de dinheiro. Mas quando você diz que é uma coisa religiosa, de repente a legislação permite que você seja estelionatário, né? Vai entender as coisas que acontecem no Brasil, né? Vai entender. Mas segue o bonde. Diz o Nicolas Tostes: generalização do jeitinho brasileiro. Agora pergunta pra ele sobre a generalização do homem. Juro que no primeiro, todo homem, entre aspas, ele chora. Cara, esse daqui foi um dos melhores comentários que eu recebi. Com certeza, com toda certeza. Quando a direita escuta esse tipo de generalização, todo homem tal, todo conservador tal, toda pessoa de direita tal, eles são os primeiros a chorarem, os primeiros a fazerem mimimi. Agora, a generalização do jeitinho brasileiro pode, né? A generalização de toda feminista, né? De toda mulher, de todo preto pode. Todo esquerdista também. Eu lembro daquela influenciadora, nossa, isso aconteceu há muito tempo atrás, que ela disse, como piada mesmo, um tweet, crítico, né? Depois que ela tava indignada também, porque ela foi assediada. Ela falou em um tweet que homem era lixo. Caramba, o tanto de gente de direita que ficou ofendidíssima, que arrancou os cabelos, enfiou a cabeça na bunda, e puta que pariu, ficou revoltadíssima, chorou pra caramba só porque a mulher falou que homem era lixo, não tá no gibi. Eu, como homem, olhei pra aquela parada e falei: porra, foda-se, né? Não me sinto ofendido com essa parada, não. Porque afinal de contas, a gente é contra o politicamente correto, ao contrário do pessoal de direita, né? Que quer censurar as pessoas e chora por qualquer coisa, né? Muito mimimi. É a geração perdida, né? A geração dos novos conservadores, dos novos reacinhas, né? A geração do metiolate que não arde, né? A geração do escola sem partido, que não quer que o professor conteste as ideias do aluno, né? Não consegue ouvir opinião contrária, não consegue ouvir uma ofensa, não consegue ouvir um argumento contrário, né? É sempre assim. Mais contradições do Wilker, então, por Pepsi Man. Isso me lembrou da participação do tio João no Vralcast. Ele tá falando do João Carvalho. Esse episódio é muito bom do Vralcast, realmente. Onde ele falava: sua opinião não importa pra ciência. E o cara que interpreta o Mano Bicicleta começa a chorar. Basicamente, essa galera de direita descrita. O Mano Bicicleta, ele representa o monarca, né? Que acha que a opinião dele vale mais do que dados, né? Do que a realidade, no final das contas, né? E aí o João Carvalho diz no podcast: sua opinião não importa pra ciência. E o ator, né? Muito bom ator, inclusive, puta que pariu, que representa um personagem muito parecido com o monarca, né? Uma paródia do monarca, ele começa a chorar imediatamente, é muito engraçado. E claro, no vídeo eu também citei a questão do Monark, né? Que o Wilker Leão parecia um Monark debatendo com a Gabriela Prioli, que a Gabriela Prioli pede pro Monark: cadê os dados, Monark? Diz a Roseli Martins é uma comentarista frequente aqui no canal. Muito obrigado pelo comentário, Roseli. Como se em outros países as pessoas fossem honestíssimas. Pois é, né? É um ponto também que a gente deixa de comentar, né? Esse negócio do jeitinho brasileiro, vale lembrar, né? É só complexo de vira-lata, né? É só viralatismo puro. Porque em outros países as pessoas também não são honestíssimas como se pensa, né? O que a gente percebeu naquele artigo que eu trouxe no final do vídeo, né? Um pouco a gente comentou, inclusive, sobre o artigo. O que é bastante triste, inclusive, né? A gente faz um vídeo de react, né? E aí no final, quando a gente comenta sobre
ciência, né, e traz um artigo científico e traduz aquela linguagem científica densa para o público mais leigo, né, as pessoas comentam muito pouco, falam muito pouco a respeito, né, o que é comum aqui na plataforma. A gente faz divulgação científica e não dá tanta visualização quanto react de bobajada. E aí, chegamos finalmente ao momento que vocês queriam, comentários falando mal do Wilker Leão. Diz o Matheus, esse maluco é a descrição perfeita do efeito Dunning-Kruger. Pois é, eu concordo plenamente. Caso não familiarizados, esse daqui é o efeito Dunning-Kruger, né? Quando a pessoa sabe muito pouco sobre um assunto, a confiança dela tá lá em cima, né? Porque ela acha que sabe demais. E a partir do momento que ela vai estudando um assunto, né? Vai ganhando mais experiência com o tópico, né? A confiança dela vai diminuindo. Até que ela chega num momento de muito conhecimento e finalmente a confiança dela começa a progredir. Em síntese, o Wilker Leão não sabe do que ele tá falando, mas tem muita certeza de que ele é muito especialista nas coisas que ele tá falando. Diz o Ezequiel, esse é o tipo de aluno cabação, que fica o tempo todo querendo deixar o professor sem resposta, atrapalhando a aula com perguntas nonsense, muitas vezes com ideias que sequer fazem sentido dentro do escopo do assunto. Quem já fez universidade, quem já frequentou uma sala de aula, sabe que sempre tem um aluno desse tipo. Diz o Noélio, o sujeito é um arrogante, que imagina que somente ele tem capacidade de deixar os coleguinhas da sala serem incapazes de pensar, mas ele, como é uma mente brilhante, protegido da doutrinação. Eu concordo, tem muito disso também, né? Esse pessoal que se diz contra a doutrinação, geralmente é um pessoal muito doutrinado por grupinho de WhatsApp, fake news de Facebook, de WhatsApp, de internet, né? E aí eles se acham muito iluminados, né? Como se ninguém mais tivesse o direito de pensar, né? Ah, não, o professor tá dando uma opinião que eu não concordo, ele está doutrinando meus colegas na sala de aula, como se ninguém mais tivesse condição, né? Como se ninguém mais conseguisse utilizar da própria razão, da própria cognição para conseguir decifrar o que é certo e o que é errado, o que concorda e o que discorda, né? Só ele, né, tem o direito a revelar para as pessoas o que é real, o que é verdade, o que é mentira, né? Isso daí que seria uma posição professoral, né? No sentido negativo que as pessoas tendem a tratar aqui na internet, né? Da pessoa se colocar um pedestal, né, frente a todos os outros, né? É muito comum nesse pessoal de extrema direita, tanto que é tão comum essas fanfics que eles inventam de o dia em que eu fui muito mais inteligente que meu professor doutrinador da faculdade, deixei ele calado e todo mundo me aplaudiu, né? Como se a pessoa que inventa esse tipo de fic, né, fosse muito inteligente, o protagonista do anime, né? Então é muito comum eles terem essa síndrome de protagonista do anime. Curiosamente você tem que saber de alguma coisa pra perceber que não sabe de nada. Sim, esse é o negócio do efeito Dunning-Kruger também. Diz outra pessoa, o Luciano, famoso chato da turma, sempre tem um. Sempre tem um mesmo. Diz o Genival Elano, esse rapazote não conseguiu entender e não teve a humildade necessária pra admitir. Concordo. Disse o Alonso Therion, eu tô me formando em história e dá vergonha alheia vendo isso. Na verdade, eu tava evitando ver pra evitar passar raiva. Já peço desculpas de antemão a Alonso por ter apresentado o Wilker Leão pra você. E também o Alonso, ele tem canal aqui no YouTube. Se inscreva no canal do Alonso. Ele é músico, inclusive, né? É bom lá ver as músicas dele. Ele fica perigoso ficar incentivando artista, mas a gente incentiva mesmo assim. E aí, eu recebi muitos comentários. A recepção do vídeo foi majoritariamente positiva, o que foi uma surpresa muito grande, porque os minions do Wilker Leão, eles atacam todo mundo que fala mal dele. Eu recebi esse comentário também, bastante estranho e bastante rebuscado, do Cris Castro, mas a gente traduz. Diz ele, a posição dúbia do influencer na skin de aluno, instaurando pseudo-polêmica que, como Iago Pinheiro comenta, é insustentável diante a própria lógica modal que tenta recorrer, é anedótico só para nós. Para a fanbase dele, que habita outro campo cognitivo, essas intervenções, entre aspas, são um barril de pólvora. A dissonância cognitiva que organiza o campo social da experiência tem sua própria metafísica. Lamentavelmente, esse não é o tipo de impasse que se resolva com polidez. Em síntese, o que o Chris está querendo dizer aqui é que o Wilker Leão não sabe do que ele está falando. Ele diz as coisas que ele diz porque a bolha dele concorda com ele, tem que partir pra porrada mesmo. Muita gente também discutiu nos comentários daquele vídeo se pode ou se não pode filmar professor. Olha só o quanto que essa questão foi confusa pro pessoal. O tanto de gente com opiniões diferentes aqui nos comentários do vídeo. Diz o Marcelo, na parte dele filmar ele mesmo e só gravar o áudio da fala da professora, não deve ser visto como problema. Diz o Ed Carlos, sou professor, a escola/universidade é pública para o acesso da população, mas isso não dá o direito dos alunos de gravarem as aulas sem a ciência e autorização do professor. Diz o Good Vibe, for me, ele pode gravar da maneira que ele está fazendo, o que ele não pode é divulgar isso e muito menos receber por isso. Diz essa pessoa também, como aluna, eu teria saído dessa sala de aula
sem tempo, irmão. Como professora, por isso que não sou mais professora. Gostaria de voltar a ser. Mas ter de encarar esse tipinho é complicado, viu? Pra você ver como que esse tipo de vídeo do Wilker Leão é prejudicial, sabe? Eu recebi muitos relatos de professores que se diziam, digamos assim, reticentes na profissão, desestimulados na profissão, porque além de todas as dificuldades que o professor passa no Brasil, ainda ter de lidar com esse tipo de coisa na sala de aula. Um aluno lacrador filmando o professor para expor ele na sala de aula e submeter ele a linchamento virtual. Teve também gente que debateu nos comentários. O Alonso disse, né? E se inscreva mais uma vez no canal do Alonso. Detalhe, fazer isso é crime. Filmar e divulgar a aula. Eu concordo plenamente. Aí uma pessoa argumentou, a Juliana disse não. E aí o Alonso contra-argumentou, ele disse: filmar um professor em sala de aula sem autorização prévia pode ser considerada crime, pois viola a inviolabilidade da imagem prevista no artigo 20 do Código Civil. O que é verdade, tá? Isso é verdade. Não pode filmar uma pessoa privada e publicar isso na internet, né? Isso deveria ser claríssimo, né? Tá descrito na legislação brasileira. Quer discutir com isso? Pode discutir, mas tá errado. Fazer o quê, né? Aí uma outra pessoa contra-argumentou, dizendo: ele filmou a aula e não o professor em si, então a imagem do professor não foi exposta. A gente viu um vídeo aqui do João de Senzi, o advogado, dizendo claramente pra gente, e aí a gente só tem como concordar que essa pessoa está errada. Só porque o Wilker Leão não filma o professor em si e só a voz do professor, ele ainda assim está infringindo o direito de imagem, porque voz é atributo da imagem da pessoa. Eu não posso gravar uma conversa entre mim e você e publicar na internet, mesmo que eu grave só a tua voz. É porque eu estou violando a tua imagem também. Sem falar que nas thumbnails do vídeo do Wilker Leão e até em alguns momentos do vídeo, ele aponta a câmera para um dos professores com quem ele estava discutindo, brigando, e mostra o rosto do professor. Ou seja, viola também a imagem do professor, tanto na thumbnail quanto no vídeo. Já refuta esse argumento furado desde cedo. E aí Juliana mais uma vez contra-argumentou, dizendo ele tá filmando o próprio rosto. A gente já refutou essa parte. E diz uma pessoa também, André Neto, em resposta a esse cara aqui, né, o nome Pai Luli, né, a gente só podia esperar esse tipo de coisa, da pessoa com esse nick, dizendo: a gravação de aula sem autorização também viola o artigo 46 dessa lei aqui, a Lei 9.610, que trata dos direitos autorais. Tanto as aulas quanto o material de apoio produzido pelo docente não podem ser divulgados ou reproduzidos sem prévia autorização. O que também é verdade. Além de infringir o direito de imagem do ser humano ali gravado nos vídeos do Wilker Leão, ele também infringe direito autoral. Acho que não resta dúvidas, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Acho que não resta dúvidas. Aí diz uma pessoa também algumas sugestões para esse impasse. Também eu recebi algumas sugestões engraçadas. Isso é simples de resolver. É só um aluno ou para professor colocar uma música, pois dará direitos autorais e o vídeo cairá. Acontece que no YouTube, se você coloca uma música num vídeo aqui no YouTube, é capaz do seu vídeo cair, você perder monetização do seu vídeo, né? O que desestimula esse tipo de coisa. O foda, camarada que me deu essa sugestão aí, é o professor ter que fazer a porra da aula dele com a música de fundo, sabe? A aula inteira para evitar que o aluno fique gravando, né? Eu acho um pouco mais prudente, um pouco mais sensato a gente simplesmente impedir que os alunos gravem e publiquem isso em redes sociais. Isso, inclusive, isso acontece lá nos Estados Unidos. Tem alguns canais nos Estados Unidos, como a violência policial é um problema muito sério lá nos Estados Unidos, de canais que monetizam apenas filmando violência policial, por mais que pareça. Tem canais muito grandes de ativismo nesse sentido, né? É um pessoal até de direita, que são o pessoal constitucionalista lá nos Estados Unidos, né? E até uns malucos também, tem um pessoal lá que é meio maluco também, nesse sentido. Mas é uma galera que filma policial pra mostrar, pra denunciar abuso policial. E tem vídeos em que policiais sendo filmados colocam músicas da Taylor Swift enquanto cometem abuso de autoridade para tentar desmonetizar vídeos desses canais. É inacreditável. Eu não acho que isso seja uma proposta muito civilizada, mas fica aí a sugestão do mesmo jeito. Diz outra sugestão, do Cláudio Regis, simples, diz ele: se os pais não gostarem, então deve-se pedir para eles irem pessoalmente à escola, fazer a reclamação e tudo ser gravado em vídeo, para posterior divulgação. Pode ser uma solução. E a gente vai concordar que o professor pode ser filmado na sala de aula e ser divulgado depois na internet, para ele sofrer linchamento virtual? Então por que a gente não grava também o pai indo reclamar na direção do professor e divulga a reclamação nas redes sociais também, para ver o que vai acontecer? Eu duvido
que algum pai, algum responsável vai querer ter a sua imagem exposta na internet desse jeito também. E ainda sobre filmar professores, eu recebi um comentário desse rapaz aqui, Bueno Oficial, mas ele traz alguns argumentos. Não é um cara reacionário, não é um minion do Wilker Leão, é só um comentário que eu tô trazendo aqui crítico, também argumentando sobre essa mesma questão sobre filmar professores. Diz ele: caro professor, você não pode proibir alguém de filmar as aulas. Posso sim. Já vou respondendo por aqui. Ele pode estar gravando para revisão posterior. Até porque, para ter essa autoridade, você precisa se basear em alguma lei que proíba. Caso não exista, é permitido. Nada que não seja proibido por lei, então é permitido até que haja jurisprudência. Então, camarada Bueno, posso sim impedir um aluno de filmar uma aula. A Constituição do nosso país prevê um princípio chamado liberdade de cátedra, o que indica que o professor tem liberdade na sala de aula para ensinar, não podendo ser esse um direito infringido, e esse ensinamento fica a critério do professor de que forma ele vai conduzir a didática dele, embora previsto também que essa forma deve ser diversa e que também várias posições devem ser levadas à mesa também. Então, a partir do princípio de liberdade de cátedra, o professor pode sim, mesmo que isso não se baseie em nenhuma lei, impedir que um aluno haja de forma que esteja prejudicando a aula. Por exemplo, se um aluno levar, sei lá, uma torre de Lego para sala de aula, não existe nenhuma lei que impeça um aluno de levar um brinquedo para a sala de aula. Mas eu, como professor, posso sim tirar um aluno de sala de aula que esteja com um brinquedo em cima da mesa, né? Caso ele se recuse a tirar o brinquedo que esteja desvirtuando a atenção dos outros alunos da mesa dele. O que deveria ser óbvio, mas eu tenho que explicar aqui, né? Que professor pode sim, e ele é autoridade na sala de aula para conduzir a aula dele e fazer com que a aula seja respeitada e que tudo se conduza de forma correta, sabe? O aluno não pode simplesmente fazer o que ele quiser na sala de aula e aí, quando repreendido pelo professor, só dizer: ah, mas não tem lei que me proíba de fazer tal coisa. Sabe? Não tem lei que me proíba de, sei lá, levar um pacote de Doritos pra sala de aula e dividir com toda a minha turma. Pô, se o aluno tá impedindo, desvirtuando a aula, se ele tá causando tumulto com um pacote de Doritos, eu posso sim impedir que ele leve esse alimento pra sala de aula, por exemplo. E é claro, gente, eu não tô dizendo que o professor é santo. Eu já vi, inclusive, e todo mundo já viu. Quando eu era adolescente, no ensino fundamental, no ensino médio, eu já vi professor repreender aluno porque ele levantou pra ir na mesa de outro aluno pra pedir um material emprestado. Aí o professor tava nervoso no dia, repreendeu, tirou pra fora da sala de aula, e foi super injusto e tal. Já vi isso acontecer, mas esse tipo de coisa acontece. E o professor tem autoridade pra fazer esse tipo de coisa. Tem autoridade pra tirar o aluno de sala de aula. Agora, você falou de jurisprudência. Eu pesquisei jurisprudência. Eu achei muito pouca coisa sobre essa questão de tirar o aluno da sala de aula porque ele tá filmando. Eu achei mais coisas referentes a tirar o aluno de sala de aula por questões arbitrárias. E eu digo arbitrárias porque o professor escolheu, né? Ele arbitrou sobre essa questão, independente de ser uma lei ou não. Então, por exemplo, em 2010, o estudante de odontologia da UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi mandado para fora de sala de aula por não possuir o material necessário para a realização de uma aula prática do curso de odontologia, né, ou seja, jaleco, esse tipo de coisa que é necessária para a sala de aula. Inclusive, quando eu era estudante de biologia na Federal, eu não podia entrar no laboratório sem jaleco, né? Ou seja, eu era impedido de fazer a aula se eu não levasse uma coisa que não era prevista por lei. Enfim, esse aluno em questão, ele processou a Universidade Federal e pediu 120 mil reais de indenização. A terceira vara de justiça federal de Florianópolis julgou como procedente a ação e, é claro, cabe recurso, até onde eu sei. Em outro caso também, em 2014, um estudante de escola pública foi chamado de, entre aspas, né, otário, moleque e dentre outras ofensas por um professor. Ele foi removido da sala de aula e discutiu com o professor também por outro motivo de indisciplina de acordo com o professor. É claro, a gente consegue visualizar como justa a indignação do aluno aqui no caso também, né? Porque afinal de contas ele foi ofendido pelo professor, mas também os dois trocaram ofensas. Os responsáveis desse aluno também pediram indenização. Eles pediram 100 mil reais de indenização, mas a quarta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a sentença do juiz da sexta vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e negou também a indenização. Ou seja, há jurisprudência para o professor, por um motivo completamente arbitrário, de certa forma, em muitos casos injusto, mas o professor tem esse direito sim, porque afinal de contas ele tem liberdade de cátedra
para conduzir a aula do jeito que lhe for melhor. Isso deveria ser óbvio, deveria ser muito óbvio, mas para essa geração de hoje em dia, desses novos conservadores de 14, 15 anos, né, que acompanham o Wilker Leão e se informam por meme de WhatsApp, isso daqui não é óbvio, né? Na minha época, por exemplo, era super comum a pessoa mandar aluno para fora da sala de aula, a pessoa gritar com o aluno na sala de aula porque ele tá fazendo bagunça, né? O que hoje em dia não pode, porque é expor o aluno a ridículo, né? A constrangimento, se o professor fizer isso. Tirar o celular da mão do aluno e guardar na gaveta até o final da aula, né? Para o aluno não ficar mexendo no celular durante a aula e prestar atenção. Né? Mas hoje em dia não pode, né? É a geração Nutelinha, criada por meme de extrema-direita. É a geração Nutelinha. É o politicamente correto que eles tanto criticam, né? Em que o aluno não pode mais ser contrariado de forma nenhuma. E aí continua o camarada aqui. Então, caso não seja para revisão posterior, e sim para divulgar, ele precisa dar autorização caso fosse um conteúdo da aula em si. Concordo plenamente contigo. Mas nesse caso, ele está filmando o próprio rosto e debatendo em sala de aula e postando essas intervenções que participa, e não conteúdo da aula só por ele. Aí eu já refutei esse ponto, né? Então, mesmo sendo de esquerda e detestando essa tática da direita, eu não posso concordar com o injusto. Sobre essa questão aí também do aluno poder filmar para revisão posterior, cara, na minha graduação isso era muito comum. Tinha professor na graduação que não permitia o registro de qualquer imagem da sala de aula. Inclusive, durante a pandemia, em que as aulas se tornaram remotas, né, por computador, a gente teve que assinar um termo de compromisso dizendo que a gente não ia divulgar essas aulas para lugar nenhum, né, que elas ficavam gravadas nos aplicativos de transmissão online, né. E quando eu fazia faculdade presencialmente, tinham professores que falavam: infelizmente, eu não vou poder mandar os slides dessa aula para vocês, e vocês também não podem fotografar os slides das aulas para estudar depois, porque esses slides estão protegidos por direitos autorais, a apresentação do professor. E o que a gente fazia nessa ocasião? Aceitava. E foda-se, porque ninguém na Universidade Federal era Nutelinha desse jeito, igual o Wilker Leão, que quer gravar o professor fazer conteúdo no YouTube. Ele não estava comentando nenhum crime tipificado em lei até agora. Então não há crime. Então, já refutamos essa parte também. Se nossa vontade for acima da lei, estaremos em uma linha tênue entre nossos princípios progressistas e uma ditadura totalitária. Cara, só porque pode ser uma injustiça não significa que seja ditadura totalitária. Tipo, calma, segura o discurso, PCO, pelo amor de Deus. O PCO que tem muito esse discurso, né, de se a gente censurar o monarca, a gente tá arrumando uma ditadura. Puta que pariu. E pode atingir a gente também. Diz ele, onde por não concordarmos com a opinião ou atitude de alguém queremos punir, mesmo sem existir tal crime. Então, já refutado aqui, então, existe crime, tá aqui meus argumentos, aí se você quiser, você contra-argumenta ou aceita. Sobre o tal do jeitinho brasileiro também. Alguns comentários, e aí um debate nos comentários surgiram do vídeo. Diz o Mustafinho: de fato, não se pode enquadrar todo brasileiro como detentor desse, entre aspas, jeitinho, mas se pode averiguar as notícias nos conteúdos que mostram o dia a dia dos brasileiros, e sempre iremos encontrar sujeitos que utilizam das brechas judiciais para tomar vantagem. Como o Wilker Leão, por exemplo, né? Ou seja, o jeitinho brasileiro existe, diz ele, está incrustado na culturalidade brasileira, tendo o mérito de ser um dos países mais corruptos da elite política. Até elegemos um ex-presidiário. Que coisa, não? Caramba, é inacreditável. Falta muita interpretação de dados para esse pessoal, velho. Falta muita interpretação. Tudo bem, vamos supor aqui realmente que o Brasil seja o país com a elite política mais corrupta de que se tem notícia. Isso não quer dizer que haja jeitinho brasileiro. Isso quer dizer que a elite política do Brasil é corrupta. É só isso que esse dado está dizendo. Qualquer coisa que você conclua a partir disso é interpretação tua. As pessoas contra-argumentam, diz o Richard. Averiguar é uma palavra que nas ciências sociais pressupõe um método. A tua conclusão que aparece depois de ou seja não tem fundamento. Tu concluiu por concluir. E aí a tua perspectiva individual, não ciência. E aí a gente só pode concordar. Gente, esse vídeo, no geral, né, aquele vídeo do Wilker Leão, também a gente delimitar muito claramente aqui pra esse pessoal que entrar aqui no canal. Aqui a gente defende ciência, tá, gente? Você pode dar sua percepção, pode dar teu relato pessoal, mas a gente vai defender sempre o que é embasado em evidências científicas. Contra-argumenta a pessoa, correto. Eu não tenho validação científica, pelo menos ele admite. Mas opinando como um cidadão com capacidades intelectuais medianas,
certamente sujeita a erros, me deparo com situações que reforçam a afirmação que há uma cultura brasileira que busca vantagem individual de querer sair por cima. Ou seja, é um relato teu, você se depara com isso daí. Não significa que o brasileiro, por qualquer motivo, sei lá, inato, porque é genético, por influência cultural, não quer dizer que o brasileiro, ele tem esse tal desse jeitinho. Não quer dizer que o brasileiro, no geral, em comparação com outras nacionalidades, ele seja malandro, cara. Não quer dizer. É, exatamente. É Instituto Tirei do Cu de informação, né? Mas vamos lá. Segue o Richard contra-argumentando de novo. Qualquer pessoa pode ter a perspectiva que quiser sobre qualquer coisa, mas a validade da afirmação perpassa a necessidade de validação. Com toda certeza. Tudo bem emitir a opinião que quiser, desde que saiba o tamanho do valor dela, que no caso é nada além de uma impressão, um preconceito. Com toda certeza. É isso. É isso. As pessoas utilizam muito desse princípio de é só a minha opinião, respeita a minha opinião, pra destilar preconceito. Esse tal desse negócio de jeitinho brasileiro não passa disso, é um preconceito, não tem nenhuma evidência de que exista realmente um jeitinho brasileiro e as pessoas mesmo assim têm preconceito contra a própria nacionalidade, né? É um complexo de vira-lata, um vira-latismo que as pessoas têm. Geralmente quando a pessoa diz a minha opinião e não tem nada aqui em base, não passa de preconceito. Principalmente quando a pessoa diz que é a fé dela, tá? Quando a pessoa se embasa na religião e diz que é uma questão de fé. Mas segue. Algo que pode dizer mais sobre tua forma de ver o mundo e a experiência que tu teve diante da vida, durante a vida. É evidente que existem esses fatos. Agora, o que eles significam a nível nacional, apenas pesquisas podem dizer. Exatamente. A gente pode pegar eventos isolados e tentar tirar alguma interpretação, tentar tirar algum preconceito, o que é a definição de estereótipo, né? A definição de preconceito. Você pega um exemplo, né, e toma esse exemplo como todo, né? Você vê, sei lá, uma feminista chata que te xingou, que te injustiçou e diz, não, todas as feministas são assim, sem fazer pesquisa nenhuma a nível nacional. E aí também diz uma pessoa, agora prova que isso é exclusivo de brasileiro, né? Faltou provar que é exclusivo do brasileiro também, realmente. E aí sobre o artigo também, gente. Essa daqui foi a única pessoa que comentou sobre o artigo que eu trouxe. Ele diz, se a carteira está vazia, as pessoas percebem que não é uma situação crítica e simplesmente levam embora como se achado não é roubado. Impressionante. Pois é, e acontece em vários países, né, de acordo com o artigo. Não é só uma questão do brasileiro. A interpretação que os autores do artigo tiram é de que, né, se a carteira tem muito dinheiro, isso causa um efeito psicológico da pessoa que porventura poderia pensar em subtrair a carteira, não reportar o sumiço do item. E aí diz uma pessoa sugerindo, né, ele diz, dá pra fazer esse teste social. Inventa o defeito em um eletrônico e leva pra consertar pra ver. Muita gente aqui no YouTube já fez isso, né? Tem muitos vídeos no YouTube de pessoas que levaram eletrônicos pra loja de assistência técnica pra ver se a pessoa ia fazer alguma desonestidade, né? Inventar problemas que não tem pra cobrar mais caro. E chega a ser a conclusão de que tem muita assistência técnica que rouba mesmo o dinheiro da galera, sabe? Então, existe, esse tipo de teste existe, mas ainda assim, não é um teste que dá pra abarcar toda a população, é um amostral que demonstre que toda a população brasileira, no geral, brasileiro como nacionalidade, seja desonesto. No máximo, a gente pode dizer, a partir de um experimento desse, com um N amostral considerável, se for feito assim, e pessoas que trabalham em assistência técnica no Brasil talvez tendam a terem práticas desonestas nesse sentido. É assim que se faz pesquisa. Vocês não vão ouvir eu passando a mão na cabeça de vocês com relação a esse tipo de coisa relacionada à ciência, tá, gente? Não vou ouvir, não, porque ciência é coisa séria. Cientista não passa a mão na cabeça das pessoas quando vai criticar trabalho acadêmico, tá? Acostumem-se com isso. Se vocês, um dia na vida de vocês quiserem fazer ciência, acostumem-se. Ninguém vai tratar vocês como floquinhos de neve que tem uns sentimentos muito frágeis, não. As pessoas vão criticar seu trabalho, as pessoas vão falar mal das coisas que você fez com muito esforço, e a crítica sempre vai surgir. Finalmente chegamos nos comentários me xingando. Então, melhor parte desse vídeo. Diz uma pessoa, quero ver você questionar a cientificidade da teoria queer. Então, se você acompanha o meu canal, coisa que eu não acho que seja o caso, eu já me pronunciei a respeito desse tipo de coisa, né? Eu sou biólogo de formação. Então, nos vídeos lá do Henry Bugalho, toda a treta com o Henry Bugalho, comentei bastante sobre o que a biologia tem a dizer sobre identidade de gênero. Inclusive, trouxe aqui pro canal a camarada Samantha do canal Transmissão, se inscreva lá no canal dela, que fez um vídeo muito bom sobre biologia dos cérebros trans. Então, eu sou bem crítico também a algumas posições dessa coisa, né, que se convencionou chamar de teoria queer, né? Principalmente aquelas que desconsideram
o fator biológico como constitutivo da identidade de gênero. É isso. Questiona a cientificidade, sim. É claro, sempre vem de uma pessoa que cria um estereótipo, né? O Wilker Leão cria o estereótipo do brasileiro, né? Os comentários aqui criam um estereótipo sobre pessoas de esquerda, né? Segue. Mais um esquerdista que não ganhar inscrito. Espero que o YouTube dê um basta nessa política de react. Por enquanto, o YouTube não deu um basta na política de react. Vamos continuar fazendo react, sim, pra nossa alegria e pra sua infelicidade. Um monte de comentários enviesados com doutrinação. É por isso que estamos nessa lama. Como sempre também, né? Apenas o meu lado pensa por si mesmo. Todo mundo que discorda de mim é por causa da doutrinação de esquerda da universidade. A gente já comentou sobre isso, né? Como que as pessoas colocam num patamar de superioridade intelectual. E diz também, isso aqui é muito engraçado. Achei que fosse um react espontâneo. Fui abrir o canal do querido e um símbolo esquerdista logo no pôster. Ou seja, farinha do mesmo. Fui. Pois é. Acontece. Como se você não pudesse ter posicionamento político, né? Mas é isso. Somos de esquerda mesmo. A gente não esconde isso, né? Ao contrário de muito influenciador por aí que é de extrema direita, mas que fica escondendo, se passando de imparcial, né? Sim, Sérgio Sacani, eu tô olhando pra você. Mas pra farmar view em cima do Wilker e falhando miseravelmente, diz outra pessoa. Deu muito certo, inclusive, tá com mais de 10 mil visualizações do vídeo. E aí, outra pessoa, né? Sempre muito incoerente os comentários. É foda. O estado da educação no Brasil é complicado. A esquerda está acostumada com um mundo onde as pessoas não tinham informações, seguiam regras baseadas em doutrinas e não baseadas em leis. Em nossa legislação não existe pessoa de direita, existe com S pessoas que não são doutrinadas pelo socialismo. Não tem como eu não zoar, gente. Não tem como eu não zoar. Acho que não tem nem o que comentar diante de um negócio desse. A esquerda, né? A esquerda muito doutrinária, não baseada em leis e legislação, né? Eu dei aqui todos os argumentos do porquê o que o Wilker tá fazendo no canal dele é ilegal. Me segue. Engraçado ver o povo que acha que gênero não existe falando sobre ciência. O pessoal que acha que gênero não existe é o pessoal de direita, tá? Tem muita gente de direita que acredita piamente que a palavra, não é o conceito, e é sério mesmo, tipo, o conceito, a palavra gênero é uma invenção da esquerda para tentar passar a tal da ideologia de gênero. Dizem eles que gênero não existe, né? O que existe é sexo biológico, né? Então não é nosso caso, né? Não é o meu caso não acreditar que gênero existe. Claro, gênero é muito bem embasado, o conceito de gênero cientificamente. Vídeo todas as coisas que eu falei sobre biologia, pessoas trans, esse tipo de coisa. Mas é impressionante como que os argumentos sempre partem para esse lado, né? A transmissão me contou, inclusive, durante a live que eu fiz com ela, a Samantha, eu concordo muito com ela, que a transfobia tá sendo um carro-chefe muito importante para movimentos fascistas no mundo inteiro. Então, não importa o tipo de discussão que você entre na internet atualmente, sempre vai aparecer uma pessoa de extrema direita falando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre pessoas trans. As pessoas estão obcecadas com esse assunto, estão completamente alienadas por discurso de extrema-direita, por fake news de WhatsApp, a ser contra pessoas trans e ser contra qualquer discussão que envolva gênero e sexualidade. É inacreditável. O pessoal tá biruleibe das ideias. E aí um comentário, esse rapaz aqui é muito interessante, porque ele é meu hater, mas ele acompanha meu canal há muito tempo, e ele há muito tempo deixa comentários ofensivos no meu canal. Diz ele, você é a prova de que brasileiro só quer levar vantagem. É só ver você falando que é pra denunciar o perfil do Wilker por ter sido hackeado e ferrar com ele. Belo ser humano. Dando um pouco de contexto, aquele vídeo que eu postei sobre o Wilker Leão, o vídeo com a professora, ele fazia parte de um outro corte maior. Só que naquele outro corte eu comentava também sobre a primeira vez que o Wilker Leão foi hackeado. Eu falei apenas que era interessante saber que ele foi hackeado e que o perfil dele estava espalhando um golpe, porque afinal de contas é contra as diretrizes do YouTube você utilizar de outra plataforma pra aplicar golpe nas pessoas, né? E aí eu sugeri que era interessante porque o canal dele poderia ser denunciado e cair por isso. Esse comentarista, ele comentou no meu vídeo, que tem acho que 2 meses já que eu fiz aquele outro vídeo, e ele comentou no recente também, pra você ver como ele acompanha o meu canal só pra falar mal de mim. Principalmente quando eu critico o Wilker Leão, né? Que aparentemente é o deus dele, né? Mas enfim, meu querido, eu acho que você não vai ficar muito feliz quando eu mostrar os comentários que eu recebi sobre o vídeo do Wilker hackeado mais uma vez. Dizem algumas pessoas sobre o Wilker hackeado de novo. Que tristeza, espero que o hacker esteja bem. Eu acho bom porque nessas horas, esses arrombados descobre a necessidade da regulação das redes sociais. Conservador chorando e sofrendo a minha alegria. Se o Wilker tá triste, eu vou abrir uma gelada aqui e celebrar. Falta strike no YouTube, não sei porque ainda não aconteceu. Tô morrendo de pena dele. Chore se você chorou. Esse daqui é muito bom. O hacker está contestando ele a pena. E o meu preferido
É a liberdade de expressão do hacker, ué. Com isso a gente encerra então os comentários sobre o vídeo do Wilker Leão. Acho que a gente leu bastante os comentários, a gente deu voz a muitos de vocês. Se você gosta do conteúdo produzido aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aí, vai, me xingando. É porque você gosta muito do Wilker Leão, você mama muito o Wilker Leão, vai, comenta aí, vai, fala. Falou, até mais, se inscreva, deixa o like, beijo.